Olá, vamos dar continuidade ao nosso curso Efeitos Jurídicos da Pandemia do Coronavírus nos Condomínios. Nesse momento, vamos discutir obras realizadas no condomínio, tanto nas partes comuns como nas unidades autônomas. Antes de enfrentarmos essa questão, merece aqui uma visita ao artigo 96 do Código Civil, onde temos exatamente as definições das benfeitorias, o que vinha a ser benfeitoria voluptuária, útil ou necessária. Então, você que não é um operador do direito, que nunca leu o Código Civil, acha importante. Você que é síndico, você que é conselheiro, um morador do condomínio que não conheça, ou até um colega advogado, sempre bom a gente retornar à leitura de alguns artigos do Código Civil. Vamos então ao artigo 96 do Código Civil. As benfeitorias podem ser voluptuárias, úteis ou necessárias. Parágrafo 1º. São voluptuárias as de mero deleite ou recreio, ou seja, de embelezamento, que não aumentam o uso habitual do bem, ainda que o tornem mais agradável ou seja de elevado valor. Então, aqui eu estou me falando de obras de embelezamento do condomínio ou da unidade autônoma. Parágrafo 2º. São úteis as que aumentam ou facilitam o uso do bem. Parágrafo 3º. São necessárias as que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore. Então, não estou no capítulo que trata do condomínio edilício do Código Civil. Eu estou na parte geral do Código Civil, em que ele traz essa definição dessas 3 benfeitorias. Agora vamos para o Código Civil, continuarmos no Código Civil, mas no capítulo do condomínio edilício. E ali vamos para o artigo 1341, porque o Código Civil, que entrou em vigor em 2003, ele trouxe uma novidade que na lei do professor Caio Mário não tínhamos. Quórum especial para aprovação em assembleia, de 2 tipos de obras, as voluptuárias e as úteis. Então, quero aproveitar o ensejo que estamos discutindo sobre essas questões para convidar à leitura do artigo 1341, que diz: a realização de obras no condomínio depende. E aí ele vem, inciso 1º. Se voluptuárias, aí vamos lembrar, da definição de voluptuárias, que não está aqui, mas na parte geral do Código Civil, que eu acabei de ler, temos que ter o quê? Para aprovação de uma obra voluptuária no condomínio, não é na unidade autônoma, no condomínio, de voto de 2/3 dos condôminos. Então, são de todos os condôminos do condomínio, não são dos condôminos presentes. Então, não é fácil aprovar uma obra voluptuária, porque eu tenho que ter aprovação. Ou seja, reforma da piscina, reforma do hall de entrada do prédio, alguns exemplos. Se úteis, de voto da maioria dos condôminos. Então, 50+1. As obras necessárias têm todo um tratamento diferenciado. Lembrando que obras necessárias são aquelas que vêm o quê? Que evitar um dano, São aquelas que têm o fim de conservar, o bem e evitar que se deteriore. Então, parágrafo 1º do 1341, ele diz: as obras ou reparações necessárias podem ser realizadas independentemente de autorização pelo síndico ou em caso de omissão ou impedimento deste por qualquer condômino. Essa seria, assim, a regra geral com relação às obras ou reparos necessários. Então, eles podem ser feitos pelo síndico ou, no caso de uma omissão, por qualquer pessoa, porque é uma obra necessária. Só que nós temos obras que são necessárias e que não são urgentes. Dá tempo de eu marcar uma assembleia, o síndico ou qualquer condômino, e ser aprovado, trazer orçamento, escolher o orçamento mais convidativo, menos oneroso, Mas temos obras
que são necessárias urgentes. Quando eu digo urgente, são aquelas de perigo iminente. Isso vai ser importante para o caso do coronavírus, do momento que nós estamos passando. Vamos lembrar bem disso. Depois dessa definição, vamos começar a discutir essa questão. Então, obras necessárias urgentes, imagina uma infiltração que está inundando outras unidades. Imagina um vazamento de gás que possa levar até uma explosão, né, do condomínio, né, de algumas unidades ou até do prédio como um todo. Então são obras que não dá tempo e por uma determinação da lei, do Código Civil, vamos ver as regras do que se diz no parágrafo 2º. Ele diz assim, do 1341, se as obras ou reparos necessários forem urgentes e importarem despesas excessivas, determinada a sua realização, o síndico ou o condômino que tomou a iniciativa delas dará ciência à Assembleia, que deverá ser convocada imediatamente. Então, nesse caso de uma obra necessária urgente, ela até pode ser feita independentemente de realização de uma Assembleia, porque pode não dar tempo. E aí, essa pessoa, o condômino ou o próprio síndico que providenciou, deverá ter a cautela de ter todas as notas, tudo direitinho, levar para a Assembleia posteriormente, mostrar que houve uma urgência, não dava tempo, estava inundando, imagina no meio de um carnaval, né, todos viajando, e ele teve que tomar providência com trazer uma empresa para ali estancar aquela infiltração ou aquele vazamento de gás, pelo exemplo que eu dei. E aí o artigo continua, 1341, dizendo o seguinte, não sendo urgentes, as obras ou reparos necessários, é uma obra necessária, mas não é urgente, que importarem despesas excessivas, somente poderão ser efetuadas após a autorização da Assembleia, especialmente convocada pelo síndico ou em caso de omissão ou impedimento deste por qualquer dos condôminos. Então, neste caso, ele está dizendo o seguinte, é necessária, mas não é urgente, tem que convocar uma assembleia antes, levar o fato para os condôminos, ali ser aprovada a realização da obra, ali ser escolhido a empresa, o quanto daquela despesa, né? Porque não se justifica fazer, diante desse artigo, autorização para fazer uma obra urgente, que não necessária, que não seja urgente. E aí o código vai além, ele diz no parágrafo 4º o seguinte, o condômino que realizar obras ou reparos necessários será reembolsado as despesas que efetuar, não tendo direito, veja bem, não tendo direito à restituição das que fizer com obras ou reparos de outra natureza, embora de interesse comum. Então, ou seja, se eu faço a obra, uma obra necessária, e não era urgente, e depois que eu vou cobrar, corre o risco da Assembleia dizer assim, não vou pagar essa reposição, porque eu não autorizei, não era urgente, não tinha perigo iminente, dava tempo de marcar a Assembleia, não concordo com o valor, e olha o impasse. Né? Então, acho interessante trazer a discussão do que hoje está previsto no Código Civil. Então, nós temos em relação à obra, já que nós estamos falando de obras, nesse primeiro momento nas áreas comuns e depois vamos discutir nas unidades autônomas, e aí com olhar direto para o momento, né, da pandemia do coronavírus, merece também, já que falei de coro especial, desse artigo 1341, eu falar do artigo 1342, que ele diz, a realização de obras em partes comuns, em acréscimos já existentes, a fim de lhes facilitar ou aumentar a utilização, depende da aprovação, olha só, de 2/3 dos votos dos condôminos, ou seja, de todos os condôminos do prédio, não é daqueles que estão presentes na Assembleia. Não sendo permitidas construções nas partes comuns suscetíveis de prejudicar a utilização por qualquer dos condôminos das partes próprias ou comuns. Aqui eu acho interessante fazer um esclarecimento que vai trazer também, vai agregar valor ao nosso foco para obras realizadas nesse momento da pandemia,
que muitas das vezes, quando a gente lê o artigo 1342, entende que houve um erro material. Porque pela leitura que nós tivemos, né, do artigo 96, parágrafo 2º, que ele fala do que vem a ser benfeitorias úteis, ele diz aquelas que aumentam ou facilitam o uso do bem. E eu acabei de ler aqui no 1342 exatamente isso. A realização de obras em partes comuns, aí só que ele botou em acréscimas já existentes, a fim de lhes facilitar ou aumentar a utilização. Aí você pode me perguntar, mas professora Fátima, isso aqui é uma obra, benfeitoria, útil. E acabamos de ler que pelo artigo 1341, inciso 2º, quando forem obras úteis, eu voto da maioria dos condôminos. E agora, eu vendo 1342, acabei de ler que é a aprovação de 2/3. Como assim? A solução, e eu até digo a você que houve ali, acredito, um erro material. Ou desnecessário ter esses dois artigos tratando ambos de obras úteis. Porém, no artigo 1342, ele me traz uma informação. Ele diz obras, a realização de obras em partes comuns em acréscimas já existentes. Então, se eu vou aumentar, vamos botar aqui o exemplo, eu vou aumentar o quarto dos empregados, o alojamento dos empregados que dormem ali no condomínio. Eu tinha um quarto e vou acrescentar mais um quarto. Eu vou para o código do 1342. Eu vou construir uma rampa. Eu vou para o código do 1341. Tá? Então, estou chamando a atenção porque estamos falando de obras e aí eu acho pertinente mostrar os artigos do capítulo do condomínio edilício que se referem a obras. Então, 1341 é um, o 1342 é outro. E o 1343, ele também traz aqui a seguinte questão. A construção de outro pavimento ou no solo comum de outro edifício, destinado a conter novas unidades imobiliárias, aí diz o artigo, depende da aprovação da unanimidade dos condôminos. Então foi mais extenso, né? Para aprovação, todos os condôminos têm que aprovar para essa construção, para essa obra. Bom, diante da leitura, né, desses 4 artigos, né, os 3 do capítulo do condomínio edilício e o do parte geral do Código Civil, artigo 96, penso que temos condições de, exatamente nesse momento, enfrentar a questão da realização de obras. Vamos primeiro enfrentar nas partes comuns e nesse momento de pandemia e depois nas unidades autônomas. A recomendação do síndico, que deve ser providência, melhor dizendo, do síndico, parar as obras que estão sendo realizadas, né, nas áreas comuns. Por vários motivos. O primeiro, evitar circulação de pessoas estranhas ao condomínio, que não sejam moradores do condomínio, nesse momento em que temos que evitar, né, aglomeração, número de pessoas circulantes nesse condomínio. Há outro motivo, é porque com a quarentena, com o isolamento, as pessoas estão ficando em casa. Então, as pessoas estão trabalhando em casa, estão em home office. Temos pessoas idosas, temos crianças que estão fazendo suas atividades escolares, né, através de virtualização. Nós temos estudantes universitários, nós temos professores, nós temos profissionais de diferentes áreas que estão trabalhando em casa e precisam de quê? De tranquilidade para trabalhar. Porque eles não estão trabalhando, muitos trabalham em casa, mas em tempos normais, um tempo, 1 hora do dia, né? E não permanentemente, não saindo de casa, tendo as atividades profissionais, mas também de lazer, de se sentir no bem-estar, de assistir um filme com tranquilidade, ler um livro com tranquilidade. Imagina obras no condomínio com barulho permanente o dia inteiro. Então, a recomendação hoje,
Mesmo essas obras, agora eu gostaria muito de destacar, obras que já foram aprovadas em assembleia, que já começaram, inclusive, a serem cobradas. Eu, inclusive, no primeiro bloco, coloquei isso para você. Não sei se você lembra. Essas obras podem ser, inclusive, uma das alternativas, dependendo da situação financeira, econômica do prédio, né, de se suspender o pagamento, né, a cobrança, melhor dizendo, dessa despesa extraordinária que está sendo cobrada para diminuir, digamos assim, alguma coisa, a cota condominial em relação à despesa extraordinária, não ordinária, e até porque não está tendo a obra. A outra hipótese já começou, não começou a obra, então nem cobra, e nem começa a obra. Já começou a obra e já está sendo cobrada. Há uma possibilidade de se pensar nessa suspensão da cobrança. Contudo, lembro também o primeiro bloco, oriento que esse síndico, junto com seus conselhos, o seu conselho, com o subsíndico, de preferência ele também presente, faça uma reunião virtualizada, que é muito mais simples, e tragam essa questão de ponderar a possibilidade dessa suspensão desse pagamento e também que fique registrado com seus pares a determinação de suspender essa obra para a harmonia, para a tranquilidade, para o bem-estar dos moradores do condomínio. Então, a suspensão da obra é nesse sentido. Agora eu quero destacar o seguinte, principalmente o quê? Ou melhor, o foco seriam para todas as obras? Não. Para as obras voluptuárias, aquelas de embelezamento e úteis, que podem ser, como é para facilitar o uso do bem, que podem tranquilamente serem realizadas ou continuar essa obra pós-pandemia. Então, estou me referindo aqui a obras realizadas, né, nas unidades, nas áreas comuns, voluptuárias e úteis. As necessárias, temos que ter um bom senso. Se for necessária, né, mas que não seja urgente, não existe uma infiltração, não existe um vazamento de gás, não está trazendo nenhum perigo, caso elas não sejam realizadas naquele período, também podem ser suspensas. Agora, se é uma obra urgente e necessária mais urgente, uma infiltração, um vazamento, algo que traga perigo, né, a todos, aí essa obra não pode ser suspensa, né? Tem que realizar. E, consequentemente, também não pode deixar de ser cobrada porque está tendo gasto o condomínio. Tá claro? Então, aqui eu separei obras, no primeiro momento da nossa fala, nas áreas comuns, e eu estou me referindo à não realização de obra, determinação do síndico de parar a obra ou de iniciar uma obra voluptuária e útil. Necessária, tem que ser ponderado. Principalmente se for uma obra necessária e urgente, tem que ser realizada. Com todas as cautelas, com os empregados, os operários, com máscara, com luva, com cuidado com álcool gel, ou seja, com menos circulação, ou seja, com menos transtorno para os demais condôminos, né? Inclusive em termos de realização dessa obra. Tentar escalonar, nem que seja um pouco mais longa essa obra, mas que não seja o dia todo, considerando aqui também a questão da tranquilidade de várias pessoas que estão ali permanentemente na sua unidade autônoma, trabalhando, ou mesmo que não esteja trabalhando, necessita de ter um bem-estar, considerando que ele não pode sair para fazer uma ginástica, que ele não pode sair para caminhar, para passear, considerando o isolamento, né, social desse momento. Muito bem. Vamos pensar então agora na unidade autônoma. A mesma cautela, o mesmo raciocínio com relação às partes comuns serve para a unidade autônoma. Então, pode sim o síndico solicitar e inclusive exigir que não seja realizado obras voluptuárias e úteis nas unidades autônomas. Interromper e até suspender.
né? Suspender ou não iniciar, né? Melhor dizendo, por todos esses motivos. Né? Porque o vizinho de baixo está dando uma aula virtualizada. Como é que ele vai conseguir dar uma aula virtualizada com o batendo direto, tendo uma furadeira, tendo lá um serrote, um barulho insustentável, insuportável? Como é que ele vai conseguir dar sua aula virtualizada? Como é que ele vai conseguir fazer uma reunião, né, virtualizada com seu escritório, no seu trabalho? Não consegue. Estou querendo visualizar que você enxergue essa situação, que é uma situação real. Então, obras voluptuárias e obras úteis, o síndico pode sim determinar suspensão, que não ocorra. Já as obras necessárias, urgentes, está tendo um vazamento no meu apartamento. Não tem como. Tem que fazer a obra. E aí, todas aquelas cautelas, né, já que normalmente já faz parte do regimento interno, da convenção, que as obras têm que ser realizadas de segunda a sexta, no horário comercial, não pode ser em feriados, em final de semana, nem à noite, temos um pedido a fazer, além, neste momento, que seja feito num espaço de tempo curto, nem que seja feito de uma forma em vários dias, caso para não trazer um prejuízo, que atenda aquela forma imediata de conter a infiltração, vamos dizer assim, mas que não fique permanente, né? Em relação àquele momento, a esse momento que nós estamos vivendo. Então, em relação às unidades autônomas, em relação a obras voluptuárias e úteis, recomendação é que o síndico possa sim dizer não, da não realização, acho plausível, porém sempre com respaldo junto com o seu conselho. E na Assembleia Geral Ordinária, quando ocorrer, trazer na ordem do dia essas providências que foram tomadas para justificar e que tenha o quê? O referendo da Assembleia, né, que seja reiterado e que possa ser levado para a Assembleia, para que ela possa ter dado o seu ciente, seu de acordo ali, ficar registrado na ata, quer numa Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária. O ideal é, assim que passe a pandemia, seja escolhido um dia e que seja feita uma Assembleia Geral Extraordinária, caso não seja a data para a Assembleia Ordinária. Se for data, tenha passado e até necessite de urgência de fazer uma Assembleia Geral Ordinária, coloque na ordem do dia, nesta Assembleia Geral Ordinária, essa questão. Tá? Queria aproveitar e destacar também, dentro dessa questão das obras, uma questão que não é diretamente ligada à pandemia, mas não poderia deixar de falar em obras e não destacar que hoje o síndico tem que ter um cuidado, inclusive quando eu falei em blocos passados de convenção rapidamente, de ter na sua convenção, e se não tiver na convenção, numa Assembleia Geral Ordinária, já estabelecer isso, e assim que possível, levar isso para um texto, alterar a convenção e colocar no texto a obrigatoriedade do condômino comunicar com antecedência, antes do início da obra, né, ao síndico, ao seu administrador condominial, que vai ser realizada uma obra na unidade autônoma. Qual vai ser esse tipo de obra? Quem é o engenheiro responsável? Indicar nome e CREA desse engenheiro e a licença para essa obra. Quantos casos nós já tivemos de prédios que desabaram, né? De prejuízos em outras unidades autônomas, né? De obras que não foram feitas com as cautelas, com as regras, né, da engenharia, né, com autorização, com licença e com um engenheiro responsável à frente. Então, isso não é no caso de coronavírus, em qualquer momento nós temos que ter essa cautela, né, de não deixar essa questão, isso acontecer. Então, quando eu me referi aqui nas unidades autônomas, são em todas as áreas, né? Vou aproveitar que não está tendo movimento e vou fazer uma obra no Parque das Crianças. É afastado. Estou declinando alguns exemplos que passei já nesse momento com consulta
recebi consultas nesse sentido, de realização de obras em que o síndico entende que não vai trazer um incômodo. Não é só a questão do barulho, é a questão também de evitar essa circulação. Já ouvi, inclusive, o síndico dizer assim, não, doutora, não é possível, então eu não trago pessoas de fora, eu vou aproveitar meus empregados, porque como não está tendo muita circulação, eles estão um pouco ociosos. Então eu vou aproveitar esses empregados para fazerem essas obras, né, de benfeitorias, né, voluptuárias e até, no caso, úteis. Não devemos. Devemos orientar que não faça. Por todos os motivos aqui de sossego, vamos até destacar o sossego, a tranquilidade, né, que não traga esse incômodo aos moradores, mas também nós estamos tendo um desvio de função, né, desse empregado. Ele é faxineiro, ele não é pedreiro, né, ele é porteiro-chefe, ele não é eletricista. Então não podemos fazer esse desvio e também não vai deixar de ter o quê? Circulação, né? Então a recomendação é que não se faça esse tipo de obra, né? Que somente as obras necessárias, urgentes e de cumprir, eu chamo sempre com essa expressão, perigo iminente de algo acontecer, que deva ser autorizado esse tipo de obra. Isso cabe não só no condomínio residencial, como também no não residencial. Porque muitos dizem assim, mas no não residencial não está tendo movimento, as pessoas estão em quarentena. Nem sempre. Nós temos atividades clínicas de oncologia, clínicas pediátricas que não estão parando. Laboratórios. Né? Nós temos que pensar de uma forma macro. Né? Nós temos prédios hoje que 100% são prédios de atendimento médico. Nós temos prédios que temos atividades que não podem parar. Então, o cuidado é para tudo. Logicamente, cada caso é um caso. Merece aqui, mais uma vez, a análise direcionada de cada síndico com o condomínio que está. Mas eu não poderia deixar de falar aqui no nosso curso que esse olhar em relação às obras não seriam só com os condomínios residenciais. Também merece uma atenção aos condomínios não residenciais, né? Em termos principalmente de evitar a movimentação, né, o trânsito de pessoas estranhas do condomínio nesse momento que todos estão vulneráveis a adquirir essa doença, que é uma doença extremamente contagiosa. Então, eu procuro aqui nesse momento, sempre eu estou tentando fazer agregando valor, trazendo nesse nosso curso específico do condomínio no momento da pandemia, mas agregando valor aos artigos do Código Civil, em especial o condomínio edilício. É uma forma de a gente estar relembrando esses temas, esses artigos, mas também para aquele que não é do mercado conhecer e trazer um estímulo a essa leitura, né, do Código Civil, de temas, artigos pertinentes ao mundo do condomínio edilício. Ok? Então, aguardo você para o nosso próximo bloco, que nesse momento, no próximo bloco, nós vamos aproveitar e vamos falar algo muito interessante, que é a questão da realização de assembleia condominial nesse momento de pandemia. Por quê? Estamos falando de obras. Muitos poderiam dizer assim, vamos, doutora Fátima, marcar uma assembleia para dizer por que não fazer a minha obra, ou aproveitar para fazer reformas em algumas áreas comuns, para quando chegar o verão já ter sido realizado, uma vez que ninguém está usando a piscina, ninguém está usando o salão de festa, ninguém está usando o parquinho, então vamos realizar. Então quero fazer uma assembleia. Será que é o momento oportuno de fazer uma assembleia presencial para discutir essa questão das obras nas áreas comuns? Ou até para discutir, né, a inibição ou não, se o síndico pode ou não inibir uma obra minha voluptuária e útil na minha unidade autônoma? Quero levar isso para a Assembleia. Eu quero que a Assembleia discuta junto comigo. Eu estou sendo prejudicado. Vejam. Então, hoje, no momento de pandemia, nós temos muitos condôminos
questionando por que não ter assembleia. Então, no próximo bloco, nós vamos enfrentar essa questão da assembleia, né, fazendo foco realização de assembleia nesse momento de hoje, né, em que estamos em plena quarentena, né, estamos no auge da pandemia, infelizmente, né, e quais são os remédios jurídicos e sociais que nós temos e que o síndico tem que ser orientado, principalmente pelo seu jurídico, pelo jurídico da administradora ou pelo jurídico do condomínio, nesse sentido. Então, aguarde a continuação do nosso curso para falarmos sobre realização de assembleias condominiais, quer ordinária, quer extraordinária, nesse momento da pandemia, ok? Então, até a próximo módulo.